Oi, gente, tudo bem? Passando aqui para falar um pouco sobre a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial e onde ela ocorreu? A Revolução Industrial foi uma transformação na forma de produção. Por exemplo, do artesanato para a manufatura, para a maquinofatura. A manufatura é a produção manual e a maquinofatura já é a produção com auxílio das máquinas. Então, a Revolução Industrial teve essa transição do meio de produção. E por que ela ocorreu na Inglaterra? Devido a vários fatores. A Inglaterra teve um acúmulo de capital. Na época da Revolução Gloriosa, nas revoluções inglesas, o Oliver Cromwell, ele assinou um ato de navegação em 1651, que tratava do seguinte, que só as embarcações inglesas carregariam os produtos, né? Os produtos só seriam carregados pelas navegações inglesas. E nisso, esse tratado de navegação, com isso ele comprou uma briga com a Holanda. Mas isso ajudou muito a aumentar o capital da Inglaterra. E outro fator também foi a criação de ovelhas nos campos. O que acontecia? A Rainha Elizabeth I, com a lei do cercamento, ela ia até os campos e pedia um documento de compra do terreno para os camponeses. Se eles não apresentassem esse documento de compra, eles eram expulsos, eles eram expulsos das terras comunais. Esses camponeses, eles viviam de subsistência, mas como eles não tinham esse documento, então muitos camponeses foram expulsos, ficaram desempregados, e nesse momento estava tendo eles ficaram sabendo de fábricas na cidade e isso gerou essa expulsão dos camponeses por causa dessa lei do cercamento. Isso gerou um êxodo rural em massa e eles se viram obrigados a migrar para a cidade em busca de emprego. E o que aconteceu? A Inglaterra, com a matéria-prima da lã, das ovelhas, então ela foi a maior produtora de tecido nessa época. E outro fator também é a questão dos corsários que eram contratados pelo governo britânico. Eles recebiam a carta de corso, ou seja, uma autorização legal para saquear os navios espanhóis e roubar as riquezas dos navios espanhóis. Então, tem até um corsário aí, que ficou famoso, que foi contratado pela Rainha Elizabeth, que é o Francis Drake. Se de repente alguém tiver curiosidade de pesquisar, que ele saqueou muitos navios. Então, por causa disso também a Inglaterra acabou se enriquecendo nessa época, e também porque a Inglaterra tinha jazidas de ferro e carvão. Esse ferro ele vai servir bastante para construção das máquinas, e o carvão vai ser vai ser o combustível das máquinas a vapor. Essas são as características, né, da primeira revolução industrial. O James Watt, ele aperfeiçoou a máquina de outros colegas e criou um motor a vapor. Então, essa máquina, ela realizava o trabalho de muitas pessoas. Então, assim, essa máquina depois foi ficar nas fábricas, foi para as fábricas, e quando esses componentes que foram empregados pelas fábricas, que eu falei que migrou do campo, eles foram contratados, só que às vezes o que acontecia? Um pai de família não dava conta, o salário que ele recebia muito baixo, não dava conta de sustentar a família, os filhos, a esposa, enfim, aí eles contrataram as mulheres e as crianças para trabalhar. Naquela época não existiam leis trabalhistas, as crianças todos foram bastante explorados nas fábricas, nessas indústrias. O que acontecia? Essas máquinas estavam ainda em processo de aprimoramento, de teste ainda, e essas máquinas às vezes
quebravam, ou então embolavam uma linha dentro dela e eles pegavam as criancinhas que tinham as mãozinhas pequenas para desembolar a linha, ou então para tirar uma engrenagem, ou então para colocar uma engrenagem no eixo que tinha saído. E aconteciam acidentes, às vezes, muitas crianças tiveram as mãozinhas mutiladas por causa disso. Então, a situação nas fábricas era precária. Quem eram os donos das fábricas? Os burgueses. Aqueles burgueses que eu falei que fazia parte do parlamento, né? E os trabalhadores acabaram se tornando proletariado, e não adiantava o trabalhador reclamar. Se o trabalhador reclamasse, tinha muita gente na fila querendo emprego, porque era muita gente mesmo, e por causa desse grande êxodo rural que teve, migração do campo para a cidade, tinha muita gente disponível para trabalhar. Então o trabalhador às vezes se via obrigado. E quando se acontecesse algum acidente, se o trabalhador ficasse incapacitado de trabalhar, ele era dispensado e outro já era contratado no lugar dele. Não tinha nada, não tinha leis trabalhistas, não tinha previdência que assegurasse em algum tipo de acidente, não tinha nada, não existia aposentadoria, os idosos também trabalhavam, enfim, era uma super exploração de todos. E por causa dessa exploração, começou a surgir os movimentos do ludismo, onde os trabalhadores, no contexto de revolta, eles começaram a quebrar as máquinas, eles achavam que as máquinas que eram culpadas, e a máquina, né, ela fazia o trabalho de várias pessoas, né, de várias pessoas, então, só que não adiantou muito porque eles foram demitidos e outros foram contratados, que foi o ludismo. Esse movimento foi chamado de ludismo, e depois, posteriormente, surgiu o cartismo. O cartismo já foi um movimento mais organizado, e eles escreviam cartas ao parlamento exigindo, de uma maneira mais formal, exigindo seus direitos, só que nem todas as demandas foram atendidas. Então, depois, futuramente, mais para frente, surgiram as trade unions, que é os sindicatos. Se hoje em dia, atualmente, a gente tem as leis trabalhistas, seguro-desemprego, licença maternidade, essas coisas, foi graças à luta desses operários, graças aos movimentos dos operários. Então, esse é um resumo básico da primeira Revolução Industrial. Característica dela, o motor a vapor. Por exemplo, o que se destacou bastante foi esse motor a vapor aí de James Watt. O watt é, inclusive, utilizado como medida de potência na disciplina de física. Gente, e sem contar também outro detalhe. A queima do carvão mineral nas fábricas gerava muita poluição. As cidades eram chamadas de cidades cinzas. Liverpool, várias cidades inglesas que tinham essas fábricas. Então, assim, muita fumaça, poluição atmosférica, por causa dessa queima do carvão mineral. E depois essa Revolução Industrial foi dividida em 3 fases. Teve a primeira fase, né, do motor a vapor, matéria-prima, ferro e carvão, essas características. Aconteceu, alguns autores dizem que foi por volta de 1760 a 1850, mas outros colocam outra data. Mas segundo a fonte que eu consultei foi de 1760, século XVIII, a 1850. Enfim, o importante é entender o contexto histórico. Aí tem a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, mas eu só estou falando mesmo da primeira. Então, gente, muito obrigada pela atenção, foi um resumo bem simplesinho, bem rapidinho. Fiquem com Deus. Um abraço.